Olá, estamos na tela da TV Comunitária de Brasília mais uma vez e também na rede social dos sindicatos professores com o programa TV Simpro ou Simpro TV. É um programa destinado ao sindicato, que faz esse programa aqui, que é uma das direções aqui da TV, que é o Simpro, Sindicatos Professores DF, e que faz esse programa junto com a categoria, sempre trazendo professores aqui, pessoas de interesse do sindicato, para estar batendo um papo sobre educação, sobre a política, sobre os rumos do Distrito Federal e também os rumos do país e até entrando também nas questões internacionais, porque afinal a educação está envolvida com tudo. E hoje nós temos a honra de ter aqui nos estúdios, no TV Simpro, a Arlete Sampaio, médica aqui no Distrito Federal, formada na Universidade de Brasília, gente da casa, ex-vice-governadora de 1995 a 98. Foi deputada distrital também de 2003 a 2006, né, Arlete? E depois de 2011 a 2014. 2011 a 2014 e agora eleita pela terceira vez, com uma votação bastante expressiva. Parabéns, viu, Arlete, por essa sua grande vitória. E a gente sabe do seu grau de compromisso com a cidade e principalmente com uma categoria como os sindicatos professores. Com a educação, sem dúvida. Com a educação. Então seja bem-vinda aqui ao programa TV Simpro, falando para a rede do Simpro. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um momento extremamente oportuno. Nós estamos a poucos dias das eleições presidenciais e acho que é fundamental a gente refletir muito em quem nós vamos dar o nosso voto. Porque disso depende o futuro do Brasil, consequentemente, o futuro da nossa educação também. Então, há projetos distintos em disputa e é preciso prestar muita atenção nesse momento. Eu vi na legislação que o dia do professor foi ontem, 15 de outubro. Nós temos que falar que foi o dia do professor e há muito que lutar, não Exatamente. É um dia de festa. Inclusive, houve duas atividades promovidas pelos professores, uma em Taguatinga, às 5 horas da tarde, e outra aqui no Parque da Cidade, todas elas com professores que apoiam a candidatura do professor Fernando Haddad. Então foi um dia muito bonito de se comemorar o dia do professor e mais um momento de reflexão para essa categoria tão importante, uma categoria que marca a vida de todos nós. Não tem uma pessoa nesse país que tenha sido alfabetizado, que tenha concluído o curso superior, que não se lembre dos seus professores, porque eles marcam nossas vidas. Então, você que é professor, parabéns pelo seu dia, mesmo que um dia de atraso. É fundamental a gente pensar sobre essa profissão, buscar valorizar essa profissão e, sobretudo, buscar construir efetivamente uma educação pública de qualidade para todos. É fundamental que isso seja feito em nosso Brasil e é isso que nós desejamos. E ontem também nós aproveitamos para homenagear o professor Fernando Haddad, que é professor, que se dedica a essa profissão, ele e a sua esposa há muito tempo, e a vice-presidente também é professora, então é um dia marcado pela presença importante de um professor do cenário político brasileiro. Então, isso é muito importante da gente refletir. Então, nós estamos aqui para reforçar esse ponto de vista, Arlete? Exatamente, Gui. Eu fico muito impressionada porque eu sei que alguns professores ainda têm uma posição, ao meu ver, equivocada de votar no outro candidato, que é o Jair Bolsonaro. Eu acho uma posição equivocada porque tudo que está acontecendo no Brasil nessa campanha é muito estranho. Primeiro, a gente viu como é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou as eleições. A partir de uma rede de informações na internet que procurava bombardear as pessoas cotidianamente com fake news, com notícias mentirosas. E é isso que está acontecendo no Brasil. Eles importaram a mesma tecnologia e as pessoas estão sendo bombardeadas sempre com questões morais. Sempre, Então, o PT é um partido permissivo, o PT acabou com o Brasil. Que as pessoas não se lembram do governo do presidente Lula, quando a gente saiu da 11ª economia do mundo para a 6ª economia do mundo. Foi o melhor momento desse país, com a inclusão social de milhões de pessoas, com a geração de 20 milhões de empregos, quer dizer, com a valorização do professor. Inclusive, o Haddad era ministro da Educação quando foi instituído o piso nacional da categoria. Porque até então não existia um piso de categoria, existiam estados
em que os professores ganhavam menos do salário mínimo, tinha que ter complementação do salário mínimo. Então, com o piso nacional, melhorou muito a vida dos professores, não em Brasília, que aqui é sempre maior que o piso, mas nacionalmente, sem dúvida, isso foi um momento importante, que evidentemente tinha que ser continuado para que esse piso pudesse se elevar cada vez mais. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre essas coisas, né? E desmentir esses fake news, desmentir essas mentiras todas que estão postas. Uma das coisas que mais me impressiona, Paulo, é quando eu ouço alguém dizer para mim: o único candidato antissistema é Jair Bolsonaro. E eu pergunto a essa pessoa, pergunto a você, pergunto às pessoas que estão nos ouvindo, como ser antissistema se é o candidato dos banqueiros, se é o candidato dos grandes empresários, se é o candidato do desejo dos Estados Unidos? Como é que é ser antissistema? Antissistema coisíssima alguma. E agora é candidato dos golpistas, né? Exatamente. E ele é a continuidade do golpe. Porque enquanto ele fala de coisas morais, paralelamente ele vai construindo o seu programa de governo a partir de um empresário, de um economista ultra neoliberal, que vai demarcando o que ele fará desde o primeiro dia do governo, caso ele venha a ser eleito, que eu espero que não o seja, não é? Mas a privatização de todas as empresas, não é, públicas. Educação à distância para o ensino fundamental. Educação à distância para o ensino fundamental, isso é uma coisa absurda. Como que os pais vão ficar em casa cuidando de filho com ensino à distância? Exatamente, isso não existe. Ninguém é alfabetizado com ensino à distância. Isso é um absurdo, é um disparate. E já disse claramente que vai colocar um general no Ministério da Educação. Ainda bem que não é o Alexandre Frota, né? Já seria um pouco pior, não é? Então, esse general, vocês imaginam o que pode acontecer com a educação pública de qualidade, com os ensinamentos que nós tivemos do Paulo Freire. Ele já disse publicamente, está escrito, não sou eu que estou dizendo, ele falou, e todo mundo repercutiu a fala dele, que ele iria escolher a dedo um ministro porque ele queria enterrar a ideologia de Paulo Freire para que os professores pudessem ensinar matemática, física e química e não sexo. E aí eu pergunto, mas como é que pode ser tão absurdamente mentiroso de dizer que os professores ensinam sexo na sala de aula? Existem vídeos que eles mandam para as pessoas mostrando uma professora ensinando o menino a colocar um preservativo. Sabe, isso não existe. Isso é desmerecer uma categoria tão importante, tão séria como são os professores. Então, realmente, eu fico assim alarmada de ver que ainda há alguns professores que dizem votar em Bolsonaro. Eu soube, inclusive, de uma professora que escreveu no quadro verde, né, Bolsonaro 2018. Quer dizer, é lamentável uma professora, uma educadora, que entende perfeitamente a importância, o papel do professor no sentido de construir jovens, crianças, adolescentes com consciência, com a capacidade de sobreviver a este mundo tão difícil, a esse mundo tão duro, portanto, discutindo os problemas que existem na sociedade. Então, como é que pode agora a gente achar que um professor vai defender aquilo que eles propugnam, que é a chamada escola sem partido? Na verdade, é a lei da mordaça. É a escola que não pode discutir os problemas que a sociedade vive, que a sociedade enfrenta, que o menino vai se confrontar ali na esquina, não é? Então, realmente é uma coisa lamentável. Eu espero que ainda seja tempo de todos refletirem e ajudarem um professor que vai dar prioridade absoluta à educação brasileira no governo do Brasil. Na sua visão, né, de médica, Arlete, qual a dica, a sugestão que você dá para essa categoria tão importante que é dos professores aqui na capital do país e no país inteiro, né, possa ajudar um outro professor Haddad, como um Haddad, a se eleger presidente da República e a tomar conta do país, né? Porque não é só pensar na sala de aula, na escola, ou no modelo de ensino, ou na repressão que pode vir a partir de agora, se esse cara tomar posse como general de vice, se esse vice dele, general, já falou para indicar um general, não disse qual, virar ministro da Educação, é o mesmo general que diz que quer acabar com as férias e com o 13º. Então, quer dizer, é muita ameaça para cima do professor, tem que reagir. Qual é a reação necessária? Não, eu acho que os professores têm que pensar qual é o desejo que eles têm de uma escola de qualidade para todos os alunos, para todas as crianças. Para ter uma escola de qualidade, é preciso que o professor seja valorizado, em primeiro lugar.
Segundo, é preciso que ele tenha condições de trabalho que sejam ideais. E é preciso também que se construa uma escola que seja atrativa para os estudantes. Então, são esses elementos que fazem parte, que devem fazer parte do ideário de cada professor, de cada professora que deseja, de fato, exercer dignamente a sua profissão. E é por isso que eu acho que isso que eu estou falando não cabe, não é, no receituário militar, não cabe no receituário de um governo que quer privatizar tudo. Não sei se as pessoas sabem, mas uma empresa americana chamada Croton já comprou 25% de todo estabelecimento de ensino no Brasil. Então, é isso que a gente quer? Uma educação privatizada ou, quando pública, que seja ensino não presencial, ensino à distância? Eu acho que isso não cabe, não é na visão de cada um de nós, não é possível. É necessário que os professores reajam a isso, é necessário que os professores defendam a sua profissão, não é, para que a gente possa ter, de fato, uma educação de qualidade para todos e que os professores se sintam gratificados em trabalhar nessa profissão. Eu acho que isso é fundamental e a gente não pode brincar com essas coisas, né? Ao lado da defesa das questões morais, muitas vezes religiosas, aparentemente religiosas, porque também na religião eu não compreendo os cristãos que aceitam um candidato que só fala em violência, em ódio, em armas. Em tortura e matança. Ontem a gente dizia lá no ato em Taguatinga, armas não, livros sim. Nós queremos as nossas crianças sendo criadas em meio a livros e não em meio a armas. Já pensou que será das escolas hoje, a partir do momento que todo mundo for armado, inclusive os alunos? Que coisa absurda, nós não podemos admitir isso. É preciso as pessoas reverem suas posições. Nenhum cristão pode votar em alguém que propugna pela violência, pelo ódio, não é? Por matar pessoas. As polícias serão liberadas para matar, ele já disse, os policiais podem matar 30, sei lá quantos for, bandido bom e bandido morto. Olha, nesse meio desses tais bandidos pode ter parente da gente, filho da gente, neto da gente, familiares nossos, né? Porque hoje, se hoje já há o genocídio dos jovens negros na periferia das grandes cidades brasileiras, imagina com essa liberalidade 99,9% que vai acontecer. Inocentes, né? Inocentes. Tem o livro da Rota 66 de São Paulo, que é o livro do jornalista da TV Globo, Caco Barcelos. Caco Barcelos. Cada página que você vira tem 10, 15 mortes, assassinatos da polícia da Rota de São Paulo. Quer dizer, se a polícia já mata tanto, né, inocentes, e a maioria absoluta inocentes, o Caco fez um trabalho muito bonito, muito legal, muito didático, inclusive, né? Arlete, mas você como médica sabe do que é essa violência, né? Os hospitais nossos públicos são sobrecarregados exatamente pela violência. Eu penso que esse candidato, Jair Bolsonaro, votou lá na Câmara dos Deputados a favor da emenda constitucional 95, ou seja, aquela emenda que congela o gasto público com a saúde, com a educação, com as políticas sociais. Tudo de ruim esse ele Jair votou a favor fez, né? disso. Não é? Então, como é que agora alguém pode pensar que ele fará alguma coisa nova pela saúde? Pelo contrário, nada que diga respeito ao povo pobre está com ele. Pelo contrário, ele será o governo dos ricos, ele será o governo do mercado, ele será o governo que o Trump quer, porque o Trump acabou de dizer que achava as relações comerciais com o Brasil muito duras da parte do Brasil. Não é? Ele quer flexibilizar essas relações, quem sabe retomar a ideia da ALCA, né? Uma área de livre comércio das Américas, em que eles mandam os produtos para cá e a gente compra, uma parcela da população compra, porque a outra não terá dinheiro nem para sobreviver. Né? Então eu penso que é o momento da gente defender a nossa soberania do nosso país, fazer com que o Brasil se desenvolva como um país desenvolvido, de fato, gere emprego e renda para as pessoas, que tenha uma educação pública de qualidade, que tenha uma saúde pública de qualidade, que as pessoas possam viver com dignidade. É isso que nós queremos. Em um mundo sem ódio, sem violência, sem intolerância. Nós aprendemos como cristãos um mandamento: amai-vos uns aos outros, como amei a ti mesmo. Então, esse é o preceito cristão, não é armai-vos uns aos outros. E o que ele quer é esse, armai-vos uns aos outros. É uma mortandade geral, é a lei do mais forte. Não é? Então, onde é que mundo nós queremos viver? É preciso pensar sobre isso. Que Brasil nós queremos a partir de 1º de janeiro de 2019? É esse Brasil que nós devemos defender agora, no dia 28 de outubro, votando em quem tem uma proposta de fato nesse sentido, de desenvolver o Brasil, de gerar emprego e renda,
de melhorar os serviços públicos, de fazer com que as pessoas vivam com dignidade, com respeito uns aos outros, né, para que a gente possa ter um país de paz. Nós queremos exatamente isso, a paz. E Brasília, Arlete, no seu governo mesmo, né, foi implantado um programa de paz no trânsito. Hoje as pessoas culturalmente não foi nada forçado. Bate a mão, o carro para, a pessoa passa, quer dizer, evita a mortalidade no trânsito. E agora, de repente, é a cidade que está votando num cara da violência, né? Num cara que não tem vergonha de dizer que pobre tem que acabar com o pobre, não com a pobreza. Cita, inclusive, que quer fazer vasectomia nos homens pobres ou laqueadura nas mulheres pobres. Que ele ainda fala, essa mulher que ganha Bolsa Família, você vai lá casar ela, pensa que ela tem um filho na rua, mas chega lá tem mais 6. Isso é a frase dele. E dizendo, e quem não tem nada com isso tem que pagar Bolsa Família, quer dizer, mas esse cara nunca condena Bolsa Banqueiro, né, que é os juros e correção monetária, que é o pior juro do mundo brasileiro. Quer dizer, agora Brasília, como eu fico assustado, sabe? Por isso, assim, a responsabilidade dessa TV comunitária. A gente parece estar na contramão da história, assim, entendeu? Eu também fico muito assustada, me parece que tem uma loucura coletiva, né, mas ainda há tempo de retomar a normalidade, a razão, né? E basta que as pessoas, eu digo sempre, quando alguém me diz assim, eu vou votar no Bolsonaro, eu tento dissuadi-lo de fazer isso, eu falo, faz o seguinte, não acredita em mim, entra no Google, procure lá a biografia de um e de outro, e a partir dessa biografia você decide, porque além de tudo, o Bolsonaro foi um cara que foi expulso do exército por ser mal militar, e é um capitão que vai mandar no general. E será possível que o general respeite essa hierarquia? Não é? Essa anti-hierarquia? Já estão falando em golpe. Né? Então, pelo amor de Deus, que nós queremos levar o Brasil para a beira do abismo, para uma situação absolutamente insondável. Então não é possível, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter juízo, né? Está na hora de ter juízo. Um golpe, né? O Temer não deu o golpe, não armou o golpe contra a Dilma. Já estão avistando, já tem gente falando sobre esse assunto. Não muito ainda, mas muitos bastidores. Ninguém está escrevendo claramente a possibilidade desse novo golpe de um general não querer ser mandado por um capitão e dar ordem de prisão para o capitão. A imprensa noticiou que ele fez uma visita ao BOPE no Rio de Janeiro e lá ele disse, quem vai mandar no Brasil agora são os capitães. Eu quero saber o que os generais pensam a respeito disso, não é? Que a alta cúpula das Forças Armadas pensam a respeito disso. Não é? Então, nem para isso ele está sendo sério, não é? De respeitar a hierarquia militar de onde ele veio, não é? E de onde ele foi expulso por práticas ofensivas à disciplina militar. Então, eu penso que realmente, se você olhar todo o currículo dele nesses 20 e tantos anos em que ele é deputado federal, como foi que ele votou? Né? Votou contra a lei que dá direitos às empregadas domésticas, falava mal do Bolsa Família, exatamente por isso que ele dizia. Votou contra a Lei Maria da Penha. Votou contra a Lei Maria da Penha, tudo que dizia a respeito a alguma coisa de progresso da humanidade, de pacto civilizatório, todas essas coisas ele votou contra. Então, diz que vai rasgar o ECA, né, também. O ECA vai para o lixo, pelo amor de Deus, que é isso que nós queremos para o país. Eu acho que você tem que refletir, todos nós temos que refletir fortemente para que a gente não coloque o Brasil na mira do retrocesso que já está acontecendo e que vai ser ainda mais agilizado com a chegada, que Deus, espero que Deus nos ajude, que isso não aconteça, né, desse senhor ao governo. Você que está em casa, na TV comunitária, no seu tablet, celular ou no seu computador, você está assistindo a TV Comunitária de Brasília e tanto pela internet, pela fanpage da TV, fanpage do Simpro, Sindicato dos Professores, e o TV Simpro aqui no ar, no bate-papo com a Arlete Sampaio, recém-eleita para o 3º mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputada Arlete, e fazendo uma correlação assim, da preocupação da direção do Sindicato dos Professores DF, que Brasília depende, né, do fundo e depende do governo federal para o bom andamento da educação em Brasília, né? Segurança e saúde também. Como você vê assim, você na Câmara Legislativa, com as dívidas que o GDF já tem com os professores, a perda salarial que já beira as casas dos 20%, né,
achatamento salarial da categoria. E tudo isso vai ser bastante complicado, essa relação da Câmara Legislativa em defender os professores do Distrito Federal, defender o governo da época também, em certo momento a Câmara assume até esse papel, né, de protagonista, de defender inclusive o governo, o DF, diante de um governo federal. Imagina um presidente da República que não gosta da educação pública. Eu tenho muita preocupação, porque o Fundo Constitucional ele passou a existir desde janeiro de 2003, né, quando o governo Lula assumiu. Ele foi o primeiro governo a aplicar o Fundo Constitucional. O Lula não fez qualquer questionamento à existência do fundo, porque foi sancionado pelo Fernando Henrique nos últimos dias do mês de dezembro. Então o Lula aplicou seriamente o Fundo Constitucional, não é? E é evidente que há uma reclamação geral do país, dos outros parlamentares, dos outros governos, que Brasília é privilegiada de ter um fundo constitucional. As pessoas não compreendem que Brasília é capital da República. E em sendo capital de República, realmente a União tem responsabilidade com aqui. E há uma prática histórica, não é? Desde os decretos de Juscelino Kubitschek, de pagar os salários da educação e da saúde e da segurança pública. E constitucionalmente a obrigação com a segurança pública. Então, veja bem, é importante a gente ter alguém que leve a sério a educação, que leve a sério a saúde. Porque havia já um candidato a governador que dizia, se fosse eleito, ele gastaria o Fundo Constitucional exclusivamente com a segurança. E quem vai pagar salário da educação e da saúde? Foi derrotado na urna. Ele foi derrotado na urna, mas ele é eleitor do tal do Bolsonaro. Então, eu penso assim, qualquer mexida que for ser feita no Fundo Constitucional será muito grave, porque não vai ter dinheiro para pagar salário da educação e da saúde, incluindo meu salário de aposentada, incluindo o meu salário de aposentado. Então, nós precisamos garantir o pagamento daquela última parcela que o governo Agnello deu e que o governo Hollenberg não pagou, não é? Nós podemos garantir essa parcela, essa última parcela, e nós precisamos também garantir o pagamento de pecúnias, das férias, de todos os direitos que nós temos enquanto servidores públicos. E para isso a gente precisa dialogar com o governo. Eu estarei sempre, já disse isso à direção do Simpro, que, como eu sempre fiz nos 2 primeiros mandatos, estarei sempre à disposição da categoria para encaminhar suas reivindicações, para intermediar suas reivindicações com o governo, independente de qual seja o governo, quer seja Hollenberg, quer seja o Ibanez, né? Nós estaremos lá sempre à disposição para encaminhar as reivindicações da categoria, para intermediar a relação da categoria com o governo, e eu tenho certeza que nós faremos esse trabalho fortemente e vamos ser a resistência, né, a qualquer política que venha no sentido de impedir essa defesa, né, da educação pública de qualidade. Qualquer ataque você qualquer vai ataque. defender. Agora, é fundamental que a gente tenha um presidente que compreenda a necessidade de fortalecer a educação. E eu acho que o presidente que faz isso é o professor Haddad, não é? Portanto, mais uma reflexão para que você possa fazer. E o nosso tempo já está quase acabando, voa por trás das câmeras, Arlete, e tem mais uma reflexão aqui, que no programa do Haddad, professor Haddad, presidente da República, e Manu de vice, né, que é uma figura extraordinária, eu sonho todo dia com a Manu no Jaburu, já pensou? Né? Onde o Temer ficou lá bolando golpismo para enterrar o Brasil no buraco abaixo, entregar nossa pré-sal, entregar nossas riquezas, como está entregando agora nosso setor elétrico, né, de graça para o capital estrangeiro. Ele pensa em federalizar o ensino médio. Isso quer dizer, aumenta o Estado, a presença do Estado na educação. Né? Assim como quando ele sancionou a lei do piso do professor, ele aumentou o Estado. ProUni aumentou o Estado. Construiu mais universidades federais, aumentou o tamanho do Estado na educação. Construiu mais de 200 escolas técnicas, institutos federais de educação e tudo, também aumentou o braço do Estado na educação. Como a senhora vê essa proposta, aumento do tamanho do Estado, isso reflete também, por exemplo, né, nessas andanças aí na campanha agora, Samambaia, eu não sabia, eu descobri porque conversando com pessoas em Samambaia é uma cidade daquele tamanho. Arlete, só tem 4 escolas de ensino médio. Aí depois nosso jovem não quer estudar, nosso jovem mentira. O jovem não tem escola para fazer ensino médio em Samambaia, entendeu? Esse governo atual não construiu novas salas de aula.
parou a construção de algumas creches iniciadas no governo Agnello, só inaugurou aquelas que nós deixamos praticamente prontas, não é? E eu penso que é uma reivindicação importante da população, em todo lugar que a gente vai, sobretudo das mulheres, a ampliar a construção de creches aqui no Distrito Federal, né? A fortalecer a educação infantil. Além disso, construir novas salas de aula. Por exemplo, tem aquele caso daquele menino lá do Paranoá Parque, que vinha estudar aqui no Cruzeiro e que não tinha comida, e ele acabou se desmaiando em sala de aula. Quer dizer, tem que ter uma escola lá. As crianças da estrutural a escola tem que ser perto, né? Onde as pessoas moram. E tem que se construir escola sim, é fundamental que seja feito. Não é? Agora, o que mais me espanta nessa discussão toda de política, de eleição presidencial, é justamente o seguinte, olha, você vê o resultado das eleições. O partido que mais apanhou nesses últimos anos, todo dia, 24 horas por dia, da grande mídia, foi o PT. Nós mantivemos o número de deputados federais, não é? Nós elegemos a quarta maior bancada do Senado e colocamos nosso candidato no segundo turno das eleições presidenciais. A segunda maior bancada de deputados estaduais e distrital. Então, isso é fantástico. Ao mesmo tempo que o governo Temer é um governo rejeitado por 94% da população, reduziu a bancada do MDB, reduziu a bancada do PSDB, os partidos alinhados ao golpe reduziram sua bancada. E, curiosamente, quem cresceu nessas eleições foi o candidato que mais parece com o governo do Temer, mais próximo do projeto do Temer, que acabou hoje. Até o Marum, que é um ministro do Temer, disse hoje isso, vai votar no Bolsonaro porque é o que mais se parece com o Temer. Então, como é que pode, gente? As pessoas não estão pensando, não estão raciocinando. Não é? Como é que pode justamente o cara que mais se parece com o Temer, que é rejeitado por 94% da população, ter essa votação tão expressiva no país? Falta de amor a Brasília, porque não é possível. E ao Brasil. O pessoal está aqui vendo Brasília, né? E amor ao Brasil, como você bem disse. Arlete, eu agradeço muito em nome do Sindicato dos Professores, né? Você ter aceitado o convite do Simpro. O George é o editor, né, o comandante do programa, junto lá com a Rosilene, o Rodrigo, e a gente agradece muito a sua presença aqui na tela da TV Comunitária de Brasília, e queria, né, em nome aqui da TV Comunitária e também do Simpro, parabenizá-la por sua eleição, e sabe, a gente tem confiança, 100% de confiança no seu trabalho, sabe que lá dentro da Câmara vai ser uma trincheira de defesa do movimento social, do movimento sindical, estudantil, de todos os movimentos de forma geral. E a gente agradece muito a sua presença e queria um recado final seu, né? Dirigido aí ao Simpro e à categoria. Bem, eu quero agradecer também ao Simpro a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E a última coisa que eu quero falar é uma coisa que eu me espanta também bastante. É que, em geral, os eleitores do Bolsonaro usam verde e amarelo, que são as cores nacionais. E eu fico pensando, como alguém pode vestir a camisa verde e amarela e defender tanto a entrega das nossas riquezas ao capital financeiro internacional? Como alguém pode vestir a camisa verde e amarelo, se dizer nacionalista e apoiar um candidato que faz reverência à bandeira americana? Não é? Então, realmente, gente, pelo amor de Deus, é preciso a gente retomar a razão, refletir, porque está em jogo o futuro do nosso país, está em jogo o futuro das nossas profissões, de tudo porque nós lutamos a vida inteira uma educação pública de qualidade, um sistema único de saúde que realmente atenda com qualidade a nossa população. Tudo isso, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, né, a Eletrobras, tudo isso está em jogo, porque a mensagem que foi passada é exatamente essa: privatizar tudo, entregar tudo ao capital estrangeiro. Enquanto, por exemplo, na Inglaterra, eles estão renacionalizando as empresas que foram privatizadas no governo da Margaret Thatcher. Eles estão renacionalizando, que perceberam que não dá certo entregar para mãos privadas aquilo que é serviço público. Então, realmente, vamos ter a capacidade de raciocinar e vamos ter o peito aberto, a mente aberta, para a gente poder raciocinar melhor, ler mais sobre a história de cada um e tomar a melhor decisão para o futuro do Brasil e o futuro da nossa cidade. A gente chega então aí ao final mais um programa do Sindicato dos Professores, TV Simpro, aqui na TV Comunitária de Brasília, nessa parceria, né, com o sindicato.
e nós agradecemos muito a sua audiência. Continue aqui na tela da TV Comunitário, acesse lá o site do Simpro, pegue todas as informações que você precisa, né, www.simprodf.org.br, é um site muito bacana. O Simpro é muito transparente, tem todas as informações que você precisa aí da sua categoria, das suas lutas, das suas conquistas, e vamos pensar cada vez mais em mais direitos. E como disse a Arlete, né, eu disse, vamos, sim, é amar Brasília, ela disse, pelo amor ao Brasil, né? Então, estamos aí. E até o próximo programa, até o próximo TV Simpro. Recente, ou de uma indiferença, ou um vazio, né, que toma conta, causando muita tristeza. Então, a religião do terceiro milênio vem abordar esse assunto dizendo que o coração não é lixeira, não é lata de lixo, né, precisa ser muito bem observado, analisar todas as pessoas, cuidado. O que nós estamos, né, cultivando no coração? Será que estamos observando como é que está o comportamento das pessoas, dos filhos, né, de todo mundo dentro de casa?